gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. No vídeo de hoje eu vim dar as minhas principais dicas para você que quer ter um caderno bonito, organizado, que vocês sempre elogiam nos meus estúdio vlogs. Então eu vim dar as minhas principais dicas e dicas realistas para você que quer ter um caderno bonito em 2021, quer aprimorar suas anotações para deixar tudo mais esteticamente bonito. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Eu na escola uso um caderno e um fichário porque eu acho que eu consigo me organizar melhor com eles. Eu não uso só o fichário porque eu acho que conforme eu vou enchendo de matéria eu acabo me desorganizando um pouco, então eu intercalo entre os dois. Então essas daqui são algumas das anotações que eu faço. Então vocês podem ver que elas são bem cleans e bem simples assim, sabe? Mas eu acho que faz toda a diferença. Algo que eu tenho que deixar claro para vocês é que essas folhas, o único diferencial delas é que elas têm uma gramatura de 90 gramas, então o que muda é que elas são um pouquinho mais grossas, porque como eu uso canetas em gel, a gente vai falar sobre canetas nesse vídeo, que você não precisa gastar com canetas caras, obviamente, mas como eu uso caneta em gel para escrever, elas não passam para trás, o que aconteceria, por exemplo, em uma folha de 56 gramas, que é o convencional, então eu gosto bastante dessas folhas e é muito fácil de você encontrar, tá cada vez mais acessível, então é bem legal essa diferença das folhas serem um pouquinho mais grossas. Então, falando em materiais, eu vou montar um estojo aqui, simular um estojo com vocês de materiais baratos e que eu super indico para você. Então, começando aqui, eu tenho uma parte aqui na minha escrivaninha só de marca-textos, então eu vou começar indicando para vocês os baratos. Você não precisa de materiais hypados, por exemplo, Stabilo, que todo mundo gosta, mas é um pouco caro, e eu acho que tem produtos baratos que entregam, né, o mesmo resultado. Então eu gosto muito desses aqui, que são os da Cis. Eu tenho as 6 cores da coleção pastel deles e eu gosto muito dos tons pastéis, que eu acho que eles deixam tudo mais clean, mais bonito. Então eu recomendo muito para vocês comprar marca-textos nesses tons. Então são 5 cores, então tem o amarelo, o rosa, o laranja, o roxo e o verde água. Então eu gosto muito desse daqui e eu com certeza colocaria no meu estojo, porque eles são baratinhos e você pode usar eles para fazer título, para grifar. Vocês podem ver que nas minhas anotações eu não grifo tanto, eu uso mais caneta colorida e o marca-texto eu uso para sublinhar, assim, tá vendo? Para deixar algo mais clean. Então vai uma dica aí, a primeira dica para vocês é não necessariamente grifar com o corpo inteiro do marca-texto. Usa sempre a parte fininha, que vocês sabem, né, que o marca-texto ele tem uma ponta assim, então eu sempre uso essa parte fininha para fazer o sublinhado das palavras importantes. Então eu gosto bastante de fazer assim. E esses marca-textos são ótimos, então são baratinhos, eu recomendo muito eles para vocês. Algo que eu vou recomendar também é vocês usarem sempre canetas pretas, porque eu gosto muito dessas canetas pretas, assim, bem pigmentadas. Então eu vou indicar primeiramente, a única esferográfica que eu gosto, na verdade, é essa daqui da Molin, ela é a Kinex SL4. Então é 4 porque ela tem 4 cores. Então tem preto, azul, verde e vermelho. E eu gosto muito dela porque ela é uma caneta esferográfica. A diferença de uma caneta esferográfica para uma caneta em gel é realmente a densidade da tinta. Então você pode ver que essa daqui, que é uma caneta em gel, que é a Pilot Poplar, que eu gosto muito dela inclusive, ela tem um tubo bem mais grosso de tinta. E esse aqui não é tanto e ela já vem 4 cores. Então com certeza colocaria essas duas aqui dentro. Colocaria também as da Pentel, que são os meus xodós. Eu gosto muito dessas duas, que são a Pentel Energiel. Essa daqui, ela é um modelo um pouco mais complicado de falar, que são vários números. E tem a Pentel Makuro, eu gosto muito, muito delas. E também tem a Pentel Energiel, que essas daqui são realmente as que eu mais uso. Essa daqui eu gosto mais porque ela é ponta 0,5, todas as outras são ponta 0,7. Então, depois de falar das canetas, eu também vou indicar para vocês canetas coloridas que eu gosto muito de usar e que são bem baratinhas, compensam bastante. Obviamente, se você pesquisar, você vai achar lugares mais baratos que outros. Então, eu vou indicar para vocês uma papelaria online que é parceira aqui do canal e o link dela vai estar na descrição. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu tenho cupom de desconto lá também, que são essas daqui da Poplol. Elas têm muitas cores, eu não tenho todas ainda, mas eu gosto muito delas porque elas são bem pigmentadas, são em gel. Então com certeza colocaria elas aqui no meu estojo. Então agora que nós temos um estojo bem montadinho e bem barato, bem acessível, eu vou mostrar para vocês por dentro do meu caderno como que eu me organizo aqui e como eu faço minhas anotações. Vou dar algumas dicas para vocês de títulos, de algumas técnicas que vocês podem usar para escrever. O que eu gosto de fazer aqui no meu caderno é que eu tenho essa pastinha e eu gosto muito de fazer resumos dentro dessas fichas.
Eu tenho essas fichas aqui, que são fichas pautadas para fazer revisão, para fazer resumos menores. Então eu gosto muito delas, eu sempre faço um título em cima e escrevo com caneta colorida também, vocês podem ver. Eu gosto muito delas porque elas são práticas, sabe? Elas têm tamanhos diferentes, então eu deixo elas sempre no meu bolsinho, algumas vazias, vocês podem ver aqui, ó, pra eu realmente escrever, mas eu gosto bastante delas por essa praticidade, sabe? Quando você quer fazer algo mais rápido e algo mais fácil de transportar. Então, quando eu quero, por exemplo, estou estudando por uma prova, eu gosto muito de usar essas fichinhas e eu deixo elas guardadinhas aqui nesse bolsinho. E as 4 divisórias dele fui eu que personalizei, então eu fiz todas com temas de personagens da Disney. Então aqui é o Dumbo, na próxima é o Stitch, na próxima é a Bella e na última é o Ursinho Pooh. Então eu gosto muito delas, muito, muito mesmo. E eu pintei elas com aquarela, enfim, se vocês quiserem ver, tem post no meu Instagram sobre. E as minhas anotações, eu gosto muito delas, eu vou apresentar primeiro para vocês esse método, que eu gosto muito de fazer resumos assim, eu acho que todo mundo deveria fazer. É que eu pego um tema central de um assunto, aqui tá falando sobre sistemas do corpo humano, e eu juntei 3 assuntos em uma folha só. E, por exemplo, aqui eu coloquei sistema urinário, aqui sistema endócrino e aqui embaixo sistema nervoso, sabe? Então eu nunca vi ninguém fazendo assim, na verdade. É como se fosse um mapa mental, mas é um pouco mais completo que o mapa mental. E quando eu comecei a usar esse método, eu não parei mais, na verdade, porque eu gostei bastante. Então eu tenho aqui alguns assuntos à parte. Então aqui eu tenho a parte grande e ali o resumido, então eu gosto bastante. Tem sistema nervoso aqui também completo. Tem sistema urinário aqui. Então eu juntei tudo lá. E no meu caderno eu também gosto de adicionar essas folhinhas pequenas, mas isso daqui é só porque eu tenho um caderno na versão menor desse daqui. Então, as dicas que eu dou pra vocês é principalmente de dividir folhas ao meio, vocês vão ver aqui, ó. Dividir folha ao meio, como você vai fazer? Você pode pegar uma régua e medir o tamanho das linhas. Você vai medir do começo da linha até o final dela e você vai traçar uma linha no meio. Eu gosto de fazer isso principalmente para resumos, para anotações de sala não tanto porque custa mais tempo. E eu não gosto também de ficar dobrando as folhas, sabe? Pra dividir no meio, então eu não acho tão legal. Mas fazer assim você economiza linhas, porque não sobra tanto espaço em branco. Mas eu também faço anotações normais, assim, tá vendo? Com a folha completa. Eu acho que fica bem legal. Essa daqui, inclusive, de substâncias, que é de matéria de química. Eu achei bem legal, tá vendo? Ela ficou bem clean e bem bonita. Agora partindo para a parte dos títulos, isso vai depender muito do que você está disposto a fazer e o que você já tem um costume de fazer com mais praticidade. Então, como eu já sei fazer lettering, eu uso brush pens para fazer esses títulos, mas não é necessário. Tem títulos bem tranquilos que a gente pode fazer sem brush pen, com o próprio marca-texto, igual eu vou ensinar para vocês. Tem dias que eu faço um título um pouco mais simples, esse daqui só preto, tá vendo? Então depende muito do que você quer, da vibe que você quer deixar o seu caderno, então vai depender bastante. Inclusive, no meu caderno eu gosto muito de furar aquelas fichinhas, tá vendo? Essa daqui é uma ficha preta e eu escrevo nela com caneta branca. E eu fiz a furação nela e prendi aqui no meu caderno para complementar algum assunto. Então isso é bem legal para você deixar os seus resumos mais completos. Então o título vai muito da referência que você pega. Você pode sempre pesquisar inspirações no Pinterest, seguir Studigram, sei lá, lugares que você realmente vai ter inspirações. Mudei o ângulo aqui para vocês então, para explicar um pouco sobre títulos e algumas dicas para você escrever seu resumo e ficar esteticamente mais bonito. Então aqui no nosso estojo que a gente montou eu vou pegar algumas coisas. Eu sempre gosto de combinar, então fazer uma paleta de cores combinando. Então eu peguei, por exemplo, 2 cores de marca-texto, rosa e roxo. Vou pegar também uma caneta colorida que, né, se ligue ao título. Então vou pegar uma caneta rosa. E posso pegar também a minha caneta preta, né, que eu vou escrever realmente o corpo do texto. Então, peguei 4 materiais e eu gosto de definir eles antes. Então, vou dar para vocês algumas dicas de títulos rápidos para você fazer nas suas anotações de sala. Então, por exemplo, a primeira ideia que eu vou dar para vocês é usando mesmo a parte grossinha aqui do marca-texto. Você vai escrever a matéria que você está estudando. Então, vou escrever história aqui como exemplo, mas você pode escrever qualquer outra coisa. Então, com a parte grossinha eu vou fazendo os traços e escrevendo assim normalmente. Então, depois de escrever, é muito importante você esperar secar, né? Secar o que você escreveu com marca-texto para não correr o risco de borrar. Depois você vai pegar a sua caneta preta ou caneta azul, o que você preferir para escrever, e vai escrever por cima com uma letra cursiva. Então, ele vai deixar algo bem bonitinho para você deixar suas anotações bem bonitinhas assim também. Esse tipo de letra aqui mais contínuo, ele é
letra cursiva, né? E essa daqui é a letra de forma que eu fiz com marca-texto. Então, é uma ideia de título bem bonitinha para você fazer. E vou dar mais uma ideia para você, que é bem rápida, que você vai escrever e fazer um fake lettering. O que é o fake lettering? O lettering se consiste em fazer linhas que sobem finas, linhas que descem grossas. Então, normalmente para fazer a gente usa brush pens. Eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês, que elas têm essa pontinha diferenciada aqui. Mas você não precisa delas, elas não são tão acessíveis quanto os materiais que eu coloquei aqui para vocês. Mas se você já tem uma prática, quer treinar, eu aconselho você pesquisar sobre, porque fica bem bonito. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem uma maneira mais barata e mais simples. Então, você vai escrever a sua palavra aqui. Então, depois de escrever a sua palavra, o que você vai fazer? Todos os traços que você desceu para fazer a sua letra cursiva, você vai engrossar. Então, aqui no H eu desci, então eu engrosso o ladinho dele aqui. Depois eu subi e aqui eu vou engrossar de novo, tá vendo? Que foi mais um traço que eu desci. E eu vou fazendo assim em todo o título. E isso é um fake lettering que deixa bem bonito, né? A galera vai olhar e falar, caraca, que bonito. E é bem simples de fazer. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Obviamente você talvez tenha que treinar um pouco, mas é bem legal e dá um charme. Então é bem legal para você fazer, daí você pode enfeitar com cores, assim, usar os próprios marca-textos para fazer alguns enfeitezinhos assim, tá vendo? Então ele é bem legal, é bem simples e deixa bem bonito o título do seu resumo. E algumas dicas para você na hora de escrever o seu texto, usando as canetas, né, de cores diferentes, é não encher de informação, você realmente usar a caneta colorida só para o necessário, como no resumo que eu mostrei no começo do vídeo para vocês. Então, por exemplo, vou escrever aqui só para vocês verem como é a minha fonte de letra que eu uso para escrever e como eu escrevo, e também entenderem como que eu uso a caneta colorida. Então, eu vou escrever aqui, meu nome é Matheus. Então aqui o que vocês podem ver que eu faço é que eu não escrevo junto com a linha aqui, tá vendo? Juntinho com a linha. Eu sempre escrevo no meio da folha e eu acho que isso deixa bem mais bonito porque ele fica com os espacinhos e ele deixa mais clean. Você tem que sim treinar para deixar as letras num tamanho mais igual, mais uniforme, mas eu acho que deixa bem mais bonito. Todas as minhas anotações são assim, então se você quiser usar na sua, eu acho que fica bem legal. Uma palavra importante que seria aqui seria meu nome no caso, que é Matheus. Então eu escreveria tudo de preto. No caso agora eu escrevi junto com a linha, né? Mas enfim, foi um erro aqui. Mas eu vou continuar escrevendo aqui só pra vocês verem. Foi até estranho, eu não tô acostumado, tanto que eu passei da linha aqui. Mas enfim, e escreveria Matheus de rosa para destacar realmente o que importa. Então, essa é a minha dica para você na hora de escrever o seu resumo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu, se inscrever no canal, deixar o like, porque aqui no meu canal tem vários conteúdos bons para você. Então até nosso próximo vídeo e tchau, tchau.